Olá, meus amigos lasanheiros, como tem passado? Meu nome é Eduardo e você está no seu carro não é lasanha. Bom, e hoje nós vamos falar de um legítimo francês que veio parar aqui nas terras tupiniquins em 2006. Eu estou falando do C4 VTR. Já ouviu falar nesse carro? Tenho certeza, você já viu um por aí, parou para dar aquela olhadinha, aquela espiada, né? Desconfiado, que carro é esse, de onde, que é isso, que surgiu, que traseira é essa? Pois é, então hoje eu vou trazer para vocês os pontos positivos desse carro, tá? Lembre-se, se inscreva no canal. Inscreve aí, clica aí, ó, em inscrever, tá bom? Vamos partir pro vídeo. Valeu, galera, até mais. Antes de começar o vídeo, quero mandar um abraço pro meu amigo C4 Black, _12 lá do Instagram. Camarada, muito gente boa demais. E acompanha a gente lá desde o princípio, comenta as postagens. Poxa, valeu, cara, brigadão mesmo. E para você que ainda não conhece nosso canal no Instagram, digita aí, Seu Carro Não é Lasanha. Fácil demais. O mesmo nome do canal tá lá no Instagram, beleza? Então vamos agora começar definitivamente. Bom, antes de tudo eu vou contar um pouquinho da história do C4 VTR, como é que ele chegou, né, o que ele tem e tal, e depois a gente vai vendo aí os pontos positivos, tá? O C4 VTR, ele chegou no Brasil em 2006, tá? Mas ele já tinha sido lançado na Europa em 2004. Inclusive ele ganhou um prêmio por design, né, o C4 VTR. E em 2006 ele chegou no Brasil inaugurando a série de hatches da Citroën, né? Que a Citroën até o momento não tinha nenhum hatch lançado proximamente aquele ano ali, nenhum hatch médio. E esse carro, ele é um coupé. Coupé o que é? É um carro duas portas. Pois é um carro duas portas, mas é um belíssimo carro, vocês vão ver aqui durante a matéria. E ele chegou mostrando que não veio aqui para o Brasil para passar despercebido, tá? Porque ele chama muita atenção até nos dias de hoje, quase 14 anos depois, ele ainda chama muita atenção. Principalmente pelo seu desenho moderno, né, mais aerodinâmico, uma frente com um aspecto mais agressivo, né, com os faróis que se sobrepõem sobre o paralama, um design inovador, duas portas, né? E o que mais chama atenção nesse carro é o desenho da traseira, né? Ele tem ali aquele vidro duplo na tampa, um em cima da tampa, né? Dando aquela abertura total, você, né? Tem a visibilidade toda lá. E mais um vidro menor embaixo. Por incrível que pareça, tem muita gente que deve pensar, nossa, mas não deve ser bom para enxergar ali esses dois vidros. Vocês estão enganados, enxerga muito bem. E esse é um carro que ninguém consegue ficar indiferente diante dele, né? Não tem como você passar com o carro na rua ou você estaciona em algum lugar. Tem sempre alguém que vai parar e dar uma olhada e mesmo assim, cara, fica pensando de onde que é esse carro, o que é esse carro. Quem não conhece chama muita atenção. Quem já conhece, ou gosta ou não gosta. É muito difícil você ver uma pessoa que tem um meio termo. Eu acho legalzinho, assim, não. O cara, realmente, esse é um tipo de carro que uma pessoa realmente gosta ou não gosta. Ele realmente divide muita opinião aí. Tem muita gente que fala, nossa, que horroroso, que carro feio, não é o meu gosto, né? Às vezes a pessoa não quer, né, falar que não gosta, ela fala assim, não é muito meu estilo esse tipo de carro e tal. Mas é isso mesmo, ele gera esse impacto mesmo, né? A traseira dele causa esse impacto. Por ser duas portas, então, né, o povo brasileiro, nós não temos uma rejeição muito grande por carro duas portas. Mas isso hoje, né, galera? Porque no passado, carro quatro portas é que tinha isso, né? A gente, né, ao longo dos anos aí, a gente reverteu e agora é o carro quatro portas que é o queridinho, não duas portas como antigamente. Porém, o VTR ele não veio com a proposta de ser o esportivo da época, né? Essa função era delegada para o C4 VTS. É uma versão, o VTS, ele não chegou a ser comercializado oficialmente pela Citroën no Brasil, tá? O que era o VTS? Ele era um carro praticamente com o mesmo monobloco ali, né? A mesma plataforma, né, do C4 praticamente. E o principal diferencial dele do C4 VTR, né, do C4 VTS para o C4 VTR era o motor, né? Eu estou falando o principal, tem várias outras coisas, tecnologias a mais do que o C4 VTR. Mas o principal dele era o motor 2.0, 16 válvulas de 180 cavalos. Aspirado, tá, galera? 180 cavalos aspirado. Eu já andei num VTS, tá? Para quem ainda não me conhece direito, eu tô nesse ramo automotivo há
fazendo 18 anos esse ano. 18 anos no ramo automotivo. Há praticamente 15 anos atrás eu comecei a trabalhar no Citroën, tá? E eu peguei esse lançamento do C4, inclusive, não sei se vocês chegaram a ver uma propaganda, vou botar um trechinho dela aí, a propaganda do C4 VTR preto. Ele foi filmado na concessionária onde eu trabalhava e eu, por incrível que pareça, eu fiz a preparação desse carro. Então assim, eu já peguei um gosto por ele ali muito grande, né? Uma coisa que me chamou muita atenção. E eu fui para o Senai de São Paulo, lá em São Bernardo, para poder fazer o curso sobre o C4 VTR. Bem tranquilo, carro muito bacana. E lá tinha o C4 VTS, onde a gente pôde testar sensores, testar arrancada, tem uma pistinha lá pequena, né, não sei se hoje ainda existe, tem muitos anos que eu não vou lá, mas tinha uma pista de moto lá que a gente usava ela para poder fazer esses testes. E cara, é muito bacana. Inclusive o VTS, naquela época, em 2006, ele já tinha um sensor e o sensor de troca de faixa sem seta. Ele tem como se fosse aqueles sensores como é que eu te falar? Aquele sensor de estacionamento, porém ele faz uma leitura de faixas, né, de cor. Então se você, né, tende a trocar de faixa, né, nesse carro, tendia a trocar de faixa sem dar seta, ele vibrava o banco. Era engraçado demais, bacana demais. Pelo menos nessa versão. Eu acho que deve ter algum outro VTS que não tenha isso. A versão, o que a gente testou, tinha esse sistema. Cara, para a época era uma coisa assim, absurda de tecnologia. O carro realmente assim, transpassava todo e qualquer referência de tecnologia que a gente tinha na época. Então foi um carro muito marcante para mim. Como eu disse, o VTS não foi oficialmente vendido no Brasil, né? O que aconteceu foi que a Citroën trouxe alguns modelos para o Brasil para usar realmente, né, fazer a diretoria fazer a divulgação do carro e tal, para uso mesmo da própria Citroën. Colocou um desses para teste lá para a gente no Senai. E assim, foi só, tá? Raríssimos que tem, não sei quantos ao todo, né? Quantos C4 VTS ao todo vieram para o Brasil, mas são assim, muito poucos. Raro encontrar um inteiro hoje em dia. Eu já vi muito aí para vender, muito destruído, muito assim, né? Alguns que eu vi para vender destruídos, muito ruim. Então, não sei se dá para ter, né? Para ter coragem de comprar um VTS. Até porque, como ele não foi importado oficialmente, não tem peça de reposição. A Citroën não garante peça de reposição para esse carro. Então, principalmente motor, transmissão, é um pouquinho chatinho de encontrar. Né? Provavelmente você vai ter que importar essas peças. Mas, era um carro assim, bacana demais. Então vamos deixar agora o VTS um pouquinho de lado, vamos voltar para o VTR, que é o nosso foco. Tá? A motorização do VTR é um motor 2.0 aspirado, 16 válvulas com comando variável, que rende 143 cavalos na gasolina. Ele só é a gasolina, tá? Ele não tem flex, não existe ele flex, tá? Nem a gás, tá, galera? Tem gente que põe gás aí, pelo amor de Deus, Jesus. Não é gás, nem álcool. Ele é gasolina, tá? E ele rende 20,4 kgf de torque. É um excelente torque, tá? É um carro que até hoje, né, a motorização, se você for olhar o que a gente tem de 2.0 disponível no mercado, é um carro que a potência e o torque dele é muito atual. Não é um carro desatualizado de potência, de torque. E assim, cara, é incrível o que ele entrega de torque em baixa rotação. É muito bacana. E aí você pensa, né, um motor 2.0, 16 válvulas, só gasolina, deve ter um consumo muito alto. E aí você se engana. Não tem, tá? Eu já tinha feito um vídeo anterior aí no C4 Palace. Depois você dá uma olhadinha aí na nossa playlist. Eu fiz um vídeo do C4 Palace. O C4 Palace já vinha na versão Flex. Pode ter um consumo um pouquinho maior que o C4 VTR, como ele é só gasolina, tá? Pasmem, tá? Aqui em Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, que a gente costuma falar que aqui a gente tem muita ladeira, né? Muito morro. E assim, meu carro, entreguei, caralho, dá 9 km por litro. Pois é, 9 km por litro na gasolina. Não sou um cara que tem o pé muito leve, tá? Eu gosto de agilidade no trânsito. Andou, parou. Não tem correria, mas também não tem leseira.
e 9 km por litro. Na estrada, o consumo não é tão bom, dá em torno de 13 alguma coisa na estrada, né? Não sei porque na estrada não rende mais do que isso, mas nunca consegui fazer mais do que 13,5, 13,8 nele. Nunca consegui. Mas na cidade é incrível, incrível, incrível 9 km por litro, tá? Tende a dar mais, mas é porque eu não consigo andar muito, fazer ele andar muito econômico, muito mais econômico do que isso. A minha pegada não é a pegada muito econômica, tá? E o VTR, ele era vendido no Brasil em uma versão única, tá? Então, o que era essa versão única? Ele já tinha, né, ele não existia uma outra, como é que eu posso falar, uma outra versão de VTR, somente essa, mas porém você podia colocar alguns adicionais a mais, tá? Não é como, por exemplo, o Golf 1.0 turbo, o Golf 1.4 turbo, o Golf 1.6 MSI, o Golf 1.0, né? Não. Ele só vinha uma configuração de motor, de suspensão, de interior e você colocava acessórios a mais, tá? E o preço de lançamento do C4 na época, em 2006, foi R$ 69.800. E ele era vendido em 3 cores, tá? Preto, vermelho e prata. Somente essas 3 cores vieram para o Brasil para comercialização. Tem gente aí que tem cinza, tem gente que tem branco, tem gente que tem, eu vi um azul. Essas cores geralmente são plotados ou pintados, né? E o pessoal faz aquela alteração de documento. Mas as cores oficiais do C4 no Brasil, VTR, vermelho, preto e prata. E para a época ele já vinha muito equipado com acessórios, tá? Ele já tinha direção eletrohidráulica, retrovisores elétricos, vidros elétricos, ar-condicionado dual zone, direção eletrohidráulica, retrovisor interno eletrocrômico, o que mais? Sensor de chuva, sensor de luminosidade acendimento automático dos faróis, piloto automático, regulador de velocidade e o volante multifuncional com cubo fixo. Muito interessante, até hoje muito interessante. Não sei por que a Citroën não quis continuar com o cubo fixo. E ainda tinha computador de bordo. E em segurança também o pacote era muito bom, tá? ABS, né, claro, com o sistema EBD, né, que é o sistema de distribuição eletrônica de frenagem, com controle de tração e controle de estabilidade. Show de bola, né? Para 2006, carro de 69, digamos aí na época, né, de entrada assim, né, na versão única, muito bacana. E além disso tudo, ele ainda vinha com 6 airbags, tá? Airbag duplo ali na frente, motorista passageiro, os 2 laterais, né, que saem dos bancos, que protege ali colisões laterais, e os 2 de cortina, né, em cada coluna de um lado do outro, com cortina. Então, a segurança era bem completo, tá? Uma curiosidade desse carro, vocês vão ver na rua, às vezes você pode achar estranho que quando ele passa e reflete o sol no para-brisas, ele fica roxo, diferente um pouquinho dos carros que a gente está acostumado a ver, ele fica meio roxo. Aquilo ali é uma proteção solar, tá? Então ele tem, além disso tudo, ele tem essa característica. Ele já tem alguns mimosinhos bem bacanas dentro dele, tem vários porta-objetos ali no painel, tem aquele perfuminho para colocar no difusor de ar, né? Que eu mostrei no vídeo passado do C4 Palace, né, quem trouxe isso foi o C4 VTR primeiro, né, e herdou para os outros, mas que é bem legal, né, evita de você ficar pendurando aquele sachêzinho ali no retrovisor, é muito bacana, tá? E além desse monte de acessórios já que ele já vinha, você ainda podia colocar opcionais como aerofólio, o farol de xenon direcional, ele já tem regulagem de altura, né, automática e de direção, né, você vira o volante, ele corrige ali, né, ele segue ali a pista. Também as rodas aro 17, Rosofen. E os bancos de couro com aquecimento. Eu, particularmente, prefiro 10 vezes o banco em tecido do C4 VTR, que é muito bonito, do que o banco de couro. E agora nós vamos falar em conforto, né? Aproveitando que a gente falou agora dos bancos, né, do tipo de tecido,
o conforto do C4 VTR é muito bom, tá? Como é que eu posso falar assim? O espaço interno é muito bom. Quem vai na frente ele é espetacular, o banco motorista, banco passageiro, sim, conforto premium mesmo, muito bom. O banco motorista tem regulagem de altura, tem regulagem lombar, tá? Mecânicas, né? Não elétricas, mas tem as regulagens. E atrás você tem um apoio de braço no meio e o encosto traseiro tem um encosto de cabeça para os 3 passageiros e cinto de segurança também para os 3 passageiros. Tá? Só que um porém. Para entrar atrás do C4 é um pouquinho difícil, né? Porque ele tem, como por ele ser 2 portas, você tem que puxar o banco, abaixar e entrar. Então, para pessoas com estatura mais alta, é um pouco difícil para entrar. Depois que entrou, ficou estranho, né, depois que entrou. Mas é isso mesmo, depois que entrou, entendeu? Depois que entrou. Tá? Fica confortável. Ai, que delícia! E um outro detalhe interessante que eu lembrei agora, ele não vinha, a maioria vinha com roda de liga-leve aro 15. Então ficava estranho. Então você pensa num carro, né, daquele porte, um sedã hatch, né, um coupé médio, com roda 15, ficava muito estranho. Ele já vinha com pneu Michelin e tal, muito bacana. Só que vocês não imaginam uma coisa. Tinha alguns que vinham com roda de ferro, com calota. Cara, era muito feio. Ficava horroroso, a roda ficava horrorosa. Meu Deus do céu. Claro, tá, um doido ou outro comprava com calota, né? Com roda com calota. Os que tinham, às vezes, davam um descontinho e levava. Mas eu não sei como é que conseguia andar com aquilo na rua, né? Provavelmente deve ter trocado depois e tal, acredito. Então, gente, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir em 2 partes, tá? Mas eu venho com uma novidade aí, fica tranquilo, não fica com raiva. Mas não fica com raiva não. Eu vou fazer um vídeo no carro, mostrando todos esses detalhes no carro, tá? A gente vai dar uma volta, a gente vai ver como é que é o rendimento, a gente vai ver esse motor de perto, a gente vai ver como é que é o espaço interno, né, de perto. Então fica ligado, que semana que vem a gente continua, tá bom? Então, gente, brigadão. Lembre-se de se inscrever no canal. Tô lembrando mais uma vez, se inscreva no canal. E assim, toda vez que eu postar um vídeo, vai chegar aí para você, tá? Ativa o sininho também, não esquece. Gente, muito obrigado. Semana que vem tem aí mais um complemento aí do C4 VTR, tá bom? A continuação parte 2. Valeu, gente.